Codificado Podcast, versão tecnologia, dia 6, 21 horas. Bem-vindo, Alessandra, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Pulei um pedaço, se inscreva no canal, deixe seu like aí, isso é importante. Agora começamos de novo. Bem-vinda, Alessandra, tudo bem? Tudo boa noite, Pedro, tudo bom? Tudo bem, para fazer diferente, né? Porque não é tudo igual, né? Tá certíssimo, cara. E hoje o nosso prefeito aqui de São Roque deu um cano, né? Teve um problema pessoal aí, não pôde participar. Então vamos tocar aqui, nós dois. Tudo bem? Tudo. Tranquilo? Veio fácil? Vim facinho. Cajamar, né? Não, vim de Caieiras. Caieiras é pertinho aqui da Grande São Paulo. Deu 1h10 por conta do trânsito, né? Não tomou nenhuma multa? Vem de boa. Acho que não, né? Eu sou a rainha das multas, né? Mas acho que não. Não, estão filmando a gente com drone agora, né? Tá louco. Você entra na pista, estão tirando. Eita, nós somos filmados assim por hora. Puxa vida. Escuta, quanto tempo você trabalha na área comercial? Por que você veio para a área comercial? Nós vamos fazer um monte de perguntas. Tudo uma vez só ou vamos devagarinho? Do jeito que você quiser. Vamos lá. Você veio para a área comercial, passou para a área comercial, porque você está um tempão aí. Primeiro, obrigada de novo pelo convite, né? Eu tenho que falar, né, cara? Chegar aqui no podcast... ainda ganha flores. Ganhei flores, cara. Isso é maravilhoso, né? Ó, acho que faz uns 15 anos que eu não ganhava uma flor. Não faz isso, não faz isso com a gente. Eu tinha até me esquecido da sensação, cara. Não faz isso com a gente, não, que muito depois a gente bom. começa a receber mensagem assim, não pode. Muito bom, muito obrigada, viu? Imagina. Que carinho, muito bom. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, né? Eu não era de São Paulo, era do interior. Então, assim, lá atrás, acho que como toda pessoa dos anos 80, vamos pôr assim, começou muito humildemente. Então, comecei a trabalhar, já trabalhei em padarias, né? Enfim, mas vamos falar do histórico para cá, de São Paulo para cá, porque senão a gente vai precisar de muito mais tempo aqui. Então, em 95, eu vim para São Paulo. Meu primeiro emprego registrado profissional foi na Top Services, uma agência de empregos, né? E era muito engraçado, porque assim, eu era recepcionista, telefonista, e faziam filas, isso em 1995, né? Então, faziam filas das pessoas procurando emprego. A agência trabalhava com muitas empresas, né? Ali na região da Lapa, do Alto da Lapa, muitas indústrias, muitas empresas, e realmente fazia fila. Então, tinha dois escritórios, um para áreas executivas e tinha área operacional, e eu era recepcionista da área operacional. E era muito engraçado porque eram muitas pessoas, e a maioria muitos homens também, né? Pais de famílias que ficavam naquela fila imensa, e eu tinha que atender um por um e fazer a pré-triagem para mandar para a psicóloga. E engraçado porque, assim, a gente sabia as empresas que iam abrir certas vagas semanalmente, porque era um crescimento muito grande na época, né? Principalmente na área de indústrias. Ali tinha a Matarazzo na época, Editora Abril. Bung Alimentos, muitas Sadia, indústrias. Né? Sadia, é isso aí. Então, eu tinha o feeling de olhar para as pessoas e saber que aquela pessoa realmente... Todo mundo precisava de emprego, claro, mas tinha aquela pessoa que o olho brilhava, que precisava mais, que você via que era dedicado, e eu guardava... a gente tinha um sistema, né, na época do DOS ainda, que tinha que cadastrar na fichinha, mas eu guardava na minha gaveta essas pessoas. E eu sempre fazia um sinal com a caneta para eu não esquecer. Para identificar. Então, eu botava siglas assim, por exemplo, BOP, significava Boa Aparência. Sabe? E guardava e chamava. Então, assim, o meu histórico começou com esse atendimento ao público mesmo, né, como recepcionista. E depois, claro, trabalhando lá dentro, eu fui para a Bung Alimentos, fui trabalhar na Bung Alimentos. Na Bung Alimentos, eu entrei num Disque Santista, que tinha um saque que atendia consumidor final e o Disque que atendia cliente, né? Então, o cliente, meu pedido não chegou, quanto que vai chegar, preciso... de tantas coisas, problemas também com cargas. Você atendia nessa época o varejo que comprava? Atendia o varejo, padarias, supermercados. Nossa, eu trabalhei com isso. Atendia, olha que coincidência. Pré-mescla. Então, quando eu entrei no frigorífico Wilson, né, meu segundo emprego, vamos colocar assim,
eu trabalhei, foi lá, office boy, operador de Xerox, aí eu fui para a área comercial e me colocaram na retenção. Então, o que eu fazia? A pessoa ia fazer uma entrega, o cara da padaria não queria o pedido, tinha que ligar para o seu Pedro, na época, com 18 anos, 19, e eu tinha que convencer ele a ficar com o produto. E a mesma coisa é quando o cara colocava o pedido e o pedido não chegava. Ele ligava lá, caía na retenção, né? Caía comigo. Sim. E eu atendia. E Sim. Aí você... Não, só que... Sabe que eu tenho amigos até hoje na Bung, a gente tem um grupo que chama Dinos Sambrinos, porque era dos dinossauros, porque era sambra antigamente, né? Sim, então, lembro. A gente se encontra anualmente com esse pessoal aí, muito bacana. E deve ter muitas histórias, né? Muitas histórias. E eu queria colocar uma coisa, aí você continua, né? Porque você estava falando que você trabalhou numa agência de emprego e eu lembrei de uma coisa, né? Determinada época, acho que aconteceu com você também. A gente colocava anúncio nos jornais, na época era Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Então, você colocava anúncio para vendas, por exemplo. Na segunda, colocava para sair no domingo, no Estadão de domingo. Isso aí. Quem tiver mais de 50 vai lembrar disso. E a pessoa chegava com o jornal, assim, com umas bolinhas, e formava aquelas filas, cara, de virar quadra. De virar quadra, isso mesmo. Plaquinhas também, né? Placa era no centro, era na né? Lapa, né? Na Lapa, mas eu que sou da região oeste, era na Lapa. E era lá no centro, na República. Na Praça da Tinha República. Muitas agências e ia procurar. Então, assim, era uma época que eu considero que, assim... tinha muitos empregos. Então, ficava desempregado quem queria também. Quem não queria trabalhar. Quem não queria trabalhar. Mas você comentou uma coisa assim que eu queria dar uma atenção. Você percebia na época já que tinha pessoas que ou tinha mais necessidade ou elas se mostravam, cara, eu preciso trabalhar. E não estava escolhendo emprego, né? Isso. E já naquela época tinha gente escolhendo emprego. Sim. Eu tenho veio na minha memória aqui uma menina que trabalhou comigo acho que 8, 9 anos, né? Quando eu entrevistei ela, ela falou assim, quero ver se tem algum caso assim. Ela falou, Pedro, não importa a função, o que você me colocar aqui eu faço. Eu vim de outro estado para cá, eu preciso trabalhar. Boa. E eu vou trabalhar, o que você arrumar para mim eu topo. E, encheu o olho d'água na época, eu falei, tá, vou pensar. Aí eu falei, cheguei no final lá, falei, vou contratar essa menina aqui. Ela não tem perfil para venda, ela não serve para venda, ela não tem nada de venda, ela não sabe nada, não sabe não sei o quê. Falei, mas ela tem uma coisa que ela precisa. Sim, e você deu uma oportunidade e ela agarrou aquela oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. Todas as oportunidades da minha vida, né, que me foram colocadas, eu agarrei todas. Mesmo que naquele momento aquela oportunidade não era o que eu queria. Porque tudo é um aprendizado, né, Pedro? E a outra coisa, você falou uma coisa assim para mim que é crucial, que cada vez mais o ser humano vai perdendo isso nos valores de hoje que na minha época tinha. Você não pode ter preguiça. Sim. Você tem que ser proativo. Então, você contou esse caso da menina, mas eu tenho vários. Vou lembrar de um agora que vem na minha mente, que é assim, um dia eu estava numa empresa, numa multinacional, e eu ia entrar numa reunião com clientes importantes e a copeira faltou. E não tinha café. Eu fui lá e fiz café e entrei na sala para servir café. Meu diretor, na época, assim, como assim você fez isso, né? Então, para a época era normal, né? Hoje, normal. Então, assim, é uma proatividade. Você não pode ter preguiça. O café não pode te parar. Não, o café não pode parar. Não pode te parar. Então, assim, a garra, né? A gana. Então, eu comecei muito cedo, né? Graças a Deus. Depois eu fui para a Bung, depois da Bung eu fui para a Sony, né? Trabalhei na Sony. Na época, a Sony dominava o mercado de retail, né? Com as TVs bravas, né? Lembra? Então, também trabalhar com japoneses, para mim, foi um aprendizado maravilhoso, porque, assim, você ia pedir um documento na época, sei lá, um documento de verba que na época era manual, né? Hoje é tudo digital, né? Rebates, price protection, enfim. Mas na época era uma verba para, por exemplo, aprovar um panfleto, porque saía um panfleto, por exemplo, desses retails grandes que a gente tem hoje lá da TV da Sony, por exemplo. Então, eu ia na sala do meu diretor, na época, japonês, e eu ia lá para aprovar. Então, ele falava assim para mim de manhã, eu era novíssima, né? Ele falava assim, quanto que faturou essa empresa ontem? Qual foi o último faturamento? Quanto que faturou em relação ao ano passado? Qual é a porcentagem que desce de verba? E eu não sabia responder porque eu não tinha ido preparada. Então, a Sônia, ela me preparou nessa seguinte forma de, quando você vai pedir algo ao seu chefe, já vai munida de informações. Sim. Porque o que ele perguntar, você tem que saber. Senão, ele não aprova. Né?
Então, foi uma escola, trabalhar com o japonês muito sério. Foi muito... No Barra Funda. Bacana, na Barra Funda. Depois eu me aventurei aí no mercado automobilístico na época por necessidade, porque eu fiquei desempregada os primeiros meses, eu estava fazendo faculdade ainda, entrei no mercado mobilístico, foi legal também, mas eu não era engenheira mecânica, né? Enfim, então não consegui crescer dentro da empresa até voltar para a Samsung. Foi quando a Samsung, em 2008, naquela marolinha política, né? Que os políticos falavam só de marolinha, enfim, que foi aquela crise de 2008 aqui. Foi, sim, reduziu muito o mercado. Isso, né? Muito, principalmente as indústrias automobilísticas, que foram as primeiras a serem afetadas. Você lembra disso, né? Sim. Eu fui para a Samsung. A Samsung, olha o engraçado de você, às vezes, ter que parar um pouco e voltar para trás. Eu tenho um sobrinho de 20 anos que ele falou para mim esses dias, e ele falou assim, às vezes você precisa dar um salto para trás para pegar impulso para ir para frente. Sim. E foi isso que aconteceu comigo na Samsung, porque na Samsung eu entrei lá, só tinha uma vaga de analista comercial. Eu entrei lá como back-office e não como gestora de vendas ou account manager, né? E eu fui gestora, assistente, né? Analista na época. Porque eu queria voltar para o mercado tecnológico e não tinha vaga de gerente de contas e eu entrei. Eu lembro até hoje que na época... Era o que tinha. Eu lembro até hoje que na época... a minha chefe na época, a diretora na época, disse, mas você é vendas, você tem perfil de vendas, essa vaga é muito pouco para você. E eu disse, não, mas eu quero, aqui dentro eu vou crescer, eu vou conseguir crescer, enfim. Então, eu comecei mesmo a minha trajetória, mesmo como recepcionista e telefonista em 1995, já envolvida com vendas, com atendimento de pessoas, com estratégias, né? Mesmo sem saber o que estava fazendo. Mas era uma estratégia. Que era uma estratégia de quem que eu vou ajudar aqui, quem que eu vou manejar para lá, e você também conseguir, ao mesmo tempo, além de ajudar o próximo, fechar aquilo que era o seu trabalho, que era e desenvolver a percepção, né? Perceber o diferencial das pessoas. O feeling. E depois da Samsung, eu recebi uma proposta, porque daí eu entrei mesmo no mercado de telecom, em 2010, que é um amigo meu, que é o Leandro Tadeu, para trabalhar na Seicom. E eu até brinquei com ele. Na verdade, não foi nem proposta. Ele me perguntou uma indicação de um engenheiro comercial de telecom. E eu disse para ele, cara, eu não conheço nenhum engenheiro de telecom. E aí eu brinquei, eu falei assim, bota aí o que eu vendo daí para você, né? E ele, pô, você me deu uma ideia, veio aqui fazer entrevista. Eu falei, cara, mas nem sou engenheira, é isso mesmo? E aí fui, e aí foi quando eu entrei no mercado de telecom. E aí, o que eu fui vender? Eu fui vender bastidores óticos. Eu fui vender hack, né? Bastidores, DIO, DID, né? Para as operadoras, né? Então, foi quando eu entrei mesmo nesse mercado de telecom e atendi aí Telefônica, Ciena, enfim, com desenvolvimento dentro de uma fábrica no mercado de telecom. Isso foi em 2010. Depois de lá, eu entrei na Internexa, que é a ISA, né, que é uma empresa colombiana, que tem backbone, entrega fibra ótica dentro dos cabos PGWs, né, que é dona da CETEPs, aí, que faz a transmissão de energia para a gente. E aí fui trabalhar com backbone. Essa história foi em 2018. Isso é legal, por quê? Porque ela é minha amiga até hoje, a minha diretora, Roseli Tegani. Né? Roseli, beijo para você. Ela me eu fui fazer entrevista em 2018 sem pretensão nenhuma também, porque eu não entendia nada de backbone. Eu vinha de fábrica vendendo hack, bastidores óticos, ou distribuidores óticos, né? Bandeja ótica. Então, era... E numa época que estava começando isso. Isso. Equipamentos passivos. E aí, quando eu fui para dentro de uma operadora multinacional, que é a ISA, que é a Internexa, eu não entendia nada de backbone e de vender capacidade. Como é que se vende uma capacidade? Como é que você vende capacidade de internet, né? Banda larga? Como é que você vende? Então, as nomenclaturas, como você vende um carrier, que é um transporte, por exemplo, internacional,
via cabo submarino, via fibra ótica daqui para Miami, por exemplo. Então tem... E assim, hoje, nós estamos em 24, tem gente que não imagina que tem cabo submarino ainda. Não, pelo amor que de o cabo Deus. dá volta no eles acham que não. Não. A nossa internet chega via cabo submarino e são capacidades altíssimas, né? Todos esses conteúdos que a gente recebe, inclusive os nossos acessos aos conteúdos internacionais, é devido a cabo submarino, Sim. né? Graças a Deus. Então, quando eu cheguei na frente dela, assim, eu não entendia nada. E ela parecia... ela vai rir agora, porque ela parecia aquele filme... O Diabo Veste Prada, da Meryl Streep. Exatamente. Fisicamente mesmo, né? Uma loura, do olho verde, bonita, imponente. E eu falei, poxa vida, ela não vai me contratar, porque eu não entendo, não sei o que é Clear Channel, cara. Não sei o que é Clear Channel, o que é DWH, não sei, né? Enfim. E aí, uma das perguntas foi, ela me disse, olha, Sandra, você tem bastante experiência na área comercial, não tenho dúvida disso, da forma que você se apresenta. Mas como você se vê aqui na empresa, o que você entende de backbone? E aí, cara, eu falei para ela, cara, olha, você me desculpa, eu não entendo nada de backbone. Mas se você me der 3 reuniões com o seu engenheiro, na quarta eu vou sozinha. E ela gostou da minha atitude e apostou e me contratou. 1 mês de empresa, ou 2 meses de empresa, eu voltei na mesa dela e falei assim, eu acho que você fez uma contratação equivocada, porque eu não estou entendendo nada. 45 dias depois. Verdade. Eu falei, cara, não... E ela, não, calma, você vai entender. Então, o que eu fiz? Eu apostei nas pessoas mais próximas ali, que tinha muito tempo de empresa, que são amigos meus até hoje, para ficar próximo e entender. E eu perguntava mesmo, né? Então, eu chegava na engenharia, nos meus pré-vendas, e falava, mas o que é isso? Como você entrega isso? Né? Como você fez essa topologia? O que significa tal coisa? E com isso... Você foi adquirindo experiência. Fui adquirindo experiência até, em 2022, a HPE, a Hewlett Packard, me encontrar no LinkedIn, nesses eventos que a gente faz para o mercado de services providers e me fazer a proposta no que eu estou hoje na HPE. Como sempre, entrei numa empresa muito despretensiosa, mas com muita força de vontade de vencer, de fazer certo, né? De fazer tudo com dignidade, né, Pedro? Porque eu acho que isso é o mais importante. Você fazer as coisas com valores, com dignidade e ser honesto, porque quando você faz isso, o universo ele conspira a seu favor, Sim. né? Que seja o universo, que seja para algumas pessoas Deus, né? E para mim é Deus que abre as portas para você e coloca as pessoas corretas na sua vida, as pessoas certas na sua vida. E aí eu tive o privilégio do Antenor Nogara me achar e me fazer o convite e eu estar hoje na posição que eu estou. Vai fazer 3 anos de empresa, eu já estou indo para o meu 4º chefe. Então, significa não é 4º ano, é 4º chefe. 4º chefe. Cada ano vai migrando. E com uma posição nova, né? Responsável por uma vertical importante, né? No Brasil. Claro, deixando bem claro que tudo isso só é possível quando você trabalha em equipe, junto com pessoas, né? Então, o Arlindo é uma pessoa muito importante para mim, que o meu sucesso também vem dele, assim como o do Antenor, e de amigos mesmo próximos, né? Até mesmo o seu back-office operacional que te ensina a solicitar qualquer solicitação, por exemplo, burocrática no sistema. Você precisa das pessoas. Sim. Você não é possível você fazer nada. Você não tem sucesso sozinho, Pedro. Não Sim, tem. Tem que ter o grupo, se relacionar muito bem. Sim. E aí a pessoa começa a dizer. Lógico. E aí tem a cadeia da distribuição, que acaba também a gente aprendendo também a lidar com eles e junto, né? Inclusive, ontem eu tive reunião semanal com todos, né? E a gente começou o nosso Fiscal Year 25 exatamente dia 1 de novembro, e eu comecei agradecendo o nosso 2024, e a minha postura foi obrigada, né? Porque nós estamos juntos. E se erramos juntos, se acertamos juntos, e é isso que é importante. Essa cumplicidade de estar junto de mão dada, sem trairagem, né? Sem E os números vão acontecendo, né? E os números vão acontecendo, as coisas vão acontecendo,
Naturalmente. Né? Naturalmente, e com muita garra, muito trabalho e com a ajuda de Deus, né? Sempre. Agora, como é que você vê, por exemplo, você está numa multinacional de tecnologia e vendendo suítes, APs, tá? Essa linha totalmente de ponta, né? Como é que você vê a venda hoje e a venda lá na Santista, lá atrás? Lá atrás. Como é que é a sua percepção? Quando você está aí com a sua equipe lá da área comercial, com distribuição, alguma revenda, e você vê... Sim, mudou muito, né? Vamos lá. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? Então, assim, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu arrisco a dizer que a venda ela era mais emocional do que racional. Então, algumas coisas ainda são, algumas coisas não muito profissionais, mas pessoais ainda nós somos movidos a 80% emocional, uma compra, você compra alguma coisa por 80% pela emoção e 30% pela razão, né? Isso há 20 anos atrás era fato. O cliente, ele não comprava, ele não entrava muito em detalhe do que você estava vendendo, né? Da solução ou do produto ou do serviço, né? Claro, ele ia querer e ia exigir qualidade depois. Mas o primeiro impacto era quem estava vendendo, né? E para nós mulheres, nessa era machista, né, dos anos 90, foi muito complicado, porque você tinha que ter postura, você tinha que saber se vestir, você tinha que ter posturas adequadas, né? Para não sofrer hoje algumas coisas que chamam de assédios. Sim. Né? E na época tinha muito isso e a gente nem sabia que era isso. Que era assédio. Que era assédio porque a gente não tinha essa globalização, essa informação que tem hoje. Então, durante todos esses anos, algumas coisas melhoraram. Mas o cliente ele ficou mais exigente, tecnicamente falando. Porque ele sabe agora o que ele vai comprar. Então, não é mais qualquer um que compra um equipamento ou uma solução. Por exemplo, ele sabe que ele vai comprar vamos falar, um notebook. Ele sabe o que ele quer. Que ele quer um i5, 13ª geração, 16 GB. Ele quer 512 de SSD, ele quer com Windows Pro, tem que ser o 11, ele quer uma garantia de 3 anos no site. Então, não se vende mais por relacionamento puro, como há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, você precisava do famoso relacionamento, que ainda hoje acontece em algumas camadas, né, políticas da vida. Mas no mundo corporativo, não é só relacionamento. Você tem que entender do produto, porque o cliente entende mais que você. Então, eu tenho clientes hoje que fazem perguntas cabeludas para mim e que eu falo, opa, peraí que eu não sei responder isso e eu tenho que consultar o especialista, o engenheiro. Mas você não acha que hoje, por exemplo, pode colocar assim, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, quando a gente tinha um cliente, veio até na minha cabeça um cliente aqui do Taboão comprando um servidor. Na época, isso há pouco tempo, nós estamos falando aí de 10 anos, tá? E eu fui com uma pessoa da fábrica e com um especialista em Citrix, entendeu? E então ali eu me senti o cara que carregava o papel, né? A mala dos dois, assim, né? Então a gente carregava as pessoas, né? Sim. Ia na determinada reunião, se você ia falar, por exemplo, de um switch de core, então você ia com o fabricante, às vezes com o cara que desenhou o projeto. Ah, sim, com a engenharia. E você ia lá com a mala dos 3, né? Literalmente você era o vendedor, né? Você fazia só a apresentação, né? Ó, esse é meu especialista disso, esse é meu especialista disso. E você percebia que o cliente ele não tinha o conhecimento, né? A estrutura de informação que se tem hoje. Hoje ele comprou, ele quer validar o que ele está sabendo, ele quer validar se o que ele está comprando está correto. Sim. Entendeu? Essa é a diferença para hoje. Você vê dessa forma também? Vejo dessa forma também. Então, assim, vamos dizer assim que antigamente era mais fácil vender, porque é mais fácil vender emoção. Né? E essa expressão mais fácil, eu concordo com você, por quê? Porque tudo começando. Então, por exemplo, quando você foi vender o primeiro core para o UOL, o primeiro core para o IG, olha onde nós fomos, né?
Então, lá comprando aqueles Total Control para montar aquela estrutura de BBS, que depois veio as internet. Então, você chegava lá, olha, o desenho é esse aqui, o cara, mas vai funcionar mesmo? Entendeu? Vai funcionar mesmo? Então, você entregava, quando acendia tudo, ele via tudo piscando ali. Tudo verdinho, né? Ele falava, nossa, tá funcionando. Era Tá tipo funcionando. isso, né? E não faltava nenhum cabo, porque se faltasse um cabo, levava 6 meses. Sim. Isso também não mudou, né? Sim. Hoje, tem projetos que por um cabo a gente atrasa 6 meses, né? Melhorou um pouquinho agora, né? A gente saiu da pandemia, tá melhor. É. Mas é complicado, né? Mas a gente tinha essa situação de estar inovando. Então, a gente chegava Sim. com a solução e, por exemplo, ele tinha lá, vamos falar de suítes, ele tinha tudo descentralizado, a gente vendia um suíte de core. Então, quando você colocava aquilo, era uma maravilha. Porque dava uma performance, ele já saía do, tipo, Sim. andando para correndo, né? Sim, sim. Então, a gente saía da empresa se sentindo, né? Sim, Então, assim, não é que você não tenha, viu, gente? Deixar claro, não é que você não tenha que ter relacionamento. Tem. Nós precisamos ser educados, né? Você não precisa ser, você não pode, né, ser soberbo, né? Sim. Você tem que saber a hora de falar, saber a hora de ouvir. Mas hoje a venda ela é mais técnica, né? E eu falo no geral mesmo, de tudo, Sim. né? Acho que o cliente hoje, vê se você valida isso, o cliente hoje que está atendendo a gente, né, o comprador, ele já chega ali com a requisição, então a pessoa que está ligando para ele, que está fazendo a prospecção, ela tem que falar dela, como ela atende e da logística. Sim. Então, sim. o produto ele já sabe. Ó, eu tenho Sim. esse produto, tenho uma condição boa para esse produto, eu tenho pronta entrega, Sim. mas a minha empresa tem isso. Os meus parceiros são esses, e eu atendo tal empresa, que é validar. Sim. Então, eu acho que é esse conjunto que vai fazer a pessoa do outro lado olhar para você. E assim, o que eu ouço também de alguns clientes, assim, aquela frase assim que eu particularmente gosto muito, que é, você é diferenciada. Por conta do atendimento. Então, assim, não é só vender. Porque vender, você vai lá e qualquer um pode vender, né? Mas e o pós-venda? Você está lá para atender o seu cliente quando ele precisar de você? Eu preciso te contar uma. Me conta. Não, porque eu tenho umas 200, né? É difícil. A minha vida eu falo de cada dia é uma guerra. Ontem eu fui cobrar um pedido. Eu não vou falar o nome da empresa, tá? Vou me policiar. Ontem eu fui cobrar um pedido, liguei para a pessoa e falei assim, olha, gente, esse pedido aqui ficou de faturar dia 30. Então, é uma encomenda, está 30 dias, e a pessoa falou que ia faturar dia 30, não faturou hoje, já é dia 2, 3, né? Espera aqui que eu vejo. Não, você precisa me mandar o RO. Eu falei, que RO? Não, você precisa mandar um registro de oportunidade. Eu falei, menina, eu só preciso que você fatura. O vendedor falou para mim que ia faturar dia 30, eu estou negociando. E negociei isso com ele 30 dias, passei o pedido faz 30 dias, e em nenhum momento ele falou que eu tinha que fazer RO. Sem o RO eu não consigo faturar isso, não foi nem comprado. Eu falei, então como é que o teu vendedor falou para mim que ia faturar no dia 30? Mas ele está de férias, espera ele voltar de férias e você resolve com ele. Eu falei, então tá, ele volta daqui 20 dias, aí eu converso com ele daqui 20 dias, vamos estar 60 dias, ele vai falar que vai me entregar daqui 30 dias. E esse é o atendimento que vocês dão pra gente. Como é que eu vou levar isso pro meu cliente? Você entende? Então, eu vou te levar para um outro ponto, e assim, que vem desde do nosso começo do bate-papo, né? Sim. Então, você vem contando essa trajetória e a gente percebe assim que sempre você está entregando um pouco mais, entendeu? Sempre. Então, você tinha uma função, você entregava um pouco mais, você entregava um pouco mais, você entregava um pouco mais. E hoje, por exemplo, a gente do lado de cá, a gente percebe que as pessoas... cara, o que eu consigo fazer é isso. Só faz aquilo que tá que foi designado a ela. Não, você tem que ser mais, porque assim, você tem que passar segurança para o seu cliente. Por que ele deve comprar de você? Não. Porque o mercado está aí cada vez mais concorrente. O que eu esperava dela? Cara, espera aí que eu vou ligar na casa desse cara, ele vai vir aqui na empresa e vai resolver esse negócio agora, porque como é que ele promete um negócio desse e não cumpre? Essa era... Cara, pode até não fazer, mas fale. E chega pro chefe e fala, precisamos resolver esse negócio aqui. Sim, olha o tamanho do... Claro. Não, espera ele chegar. Não. Você tem que procurar saídas, né? E você tem que entregar para o seu cliente. E, no máximo, quando você não vai conseguir atender o prazo do cliente, ser sincera, mas dizer, olha, eu melhorei isso daqui, eu não vou conseguir te entregar a Zap, mas eu vou fazer de tudo para priorizar isso daqui, para você receber antes
dos 90 dias que foi prometido. Para ficar menos traumático. Para né? ficar menos traumático. E fora as desculpas e tudo mais. Então, o pós-venda é muito importante, porque você vende tecnologia, você não vende mais só emoção e nem relacionamento. Você vende, tudo que você vende hoje é técnico. Tudo, gente, não é só porque nós estamos falando de tecnologia, mas você vai comprar hoje uma roupa, você compra mais, né? Você tem que ver como é que você vai lavar e passar depois. O tecido e tudo mais. Uma comida, hoje você tem um olhar mais técnico. Sim, né? Você vai lá e vira e lê. Agora tem aplicativos que você coloca ali para ver a proteína. Sim, né? Então, assim, tudo não é mais só relacionamento ou a compra pela emoção, e sim pela razão. E agora você pensa antes de comprar se aquilo realmente faz necessidade, se faz sentido para você. E você pesquisa, né? O melhor preço, o melhor custo e o melhor atendimento. Então, o pós-venda é mais importante para mim, na minha opinião, do que o próprio pré-vendas, né? Eu costumo dizer, né? Claro, você tem que equilibrar a vida profissional da vida pessoal. Isso você tem que fazer. Não significa que eu faço, tá? Mas você tem que fazer, pelo amor de Deus. Falo que eu faço, mas não faço o que eu faço. Não, eu faço sim, porque final de semana eu tô comprometida com a minha família, com meus amigos, eu faço sim. Mas o meu celular é 24 horas. E é engraçado. Por que o meu celular é 24 horas e eu falo para o meu cliente, você pode me ligar de madrugada que eu vou atender? Porque nunca aconteceu isso. O cliente nunca me ligou de madrugada porque eu atendi ele antes. Porque eu resolvi ou eu dei um feedback para ele antes do que eu ia entregar ou que eu não ia entregar. Então, ele não tinha porquê. Ele já tinha uma informação minha antes e esse cara não vai me ligar de madrugada. Então, isso é pós. Você dá uma satisfação, né? Sim. Então, o meu celular, ele está ligado 24 horas e eu falo para o meu cliente, você pode me ligar de madrugada. E não vai acontecer. Porque eu sempre vou dar um respaldo antes. Você entende a postura? Sim. Você se coloca de uma forma que o cliente fica tranquilo. Isso. Né? Ele sabe que ele pode contar com você. Né? E as coisas vão acontecer, né? Isso aí. E é isso. Agora, como é que você está vendo, por exemplo, essa... Eu não vou colocar chegada, né? Vamos dizer assim, essa mudança do IA entrando, por exemplo, nos notebooks agora, nos servidores e todos esses equipamentos, carro com inteligência artificial. Machine learning, né? E tudo mais. Tudo mais. Como é que você está vendo isso? Porque nós vamos entrar numa mudança rápida. Tá? Já estamos, né? Estamos no meio, né? E a gente que está ali todo dia já tentando estudar, né? Absorvendo o que nós vamos vender semana que vem, né? E nós vamos começar a oferecer. Fala, vai ser difícil, vai ser fácil. E como é que você está vendo essa chegada aí? Vamos colocar assim, nessa evolução do IA dentro de tecnologia. Eu vejo uma coisa que já está acontecendo. Espero que melhore, mas já é uma fatalidade que a gente tem hoje no nosso mercado, que é a falta de mão de obra, né, Pedro? Sim. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem uma mão de obra especializada com tecnologia, principalmente IA, né? Então, os jovens hoje, né, que se interessarem por essa tecnologia, que estudarem essa tecnologia, eles vão conseguir galgar essas profissões mais diferenciadas. Porque o que a gente está vendo? As pessoas hoje, elas não estão qualificadas. Então, assim, faculdade em AD, faculdade não sei o quê, assim, muito, assim, pouca preparação. Em relação ao que a gente fez lá atrás, bem baixa preparação, né? Não está preparado. E essa oportunidade do IA, se quem abraçar, vai surgir muito emprego novo e muito emprego bom. Sim. E agora, nós estamos com o seguinte problema. As empresas estão contratando pessoas lá fora para prestar esse serviço. Sim. E por quê? Porque essa geração aqui ainda não está ligada nisso. E o que a gente está observando? Vê se é isso. Quem está contratando pessoas de 45, 50, 60 anos. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Por que está contratando pessoas de 45, 50, 60 anos para funções, para treinar, para funções que vêm com IA, em vez de contratar uma pessoa de 25, 20? Porque somos mais resilientes, né, Pedro? Do que a juventude. Vamos lá, né? Eu estou proibido de falar isso. Não, nós somos. Vamos lá, nós somos resilientes. Já começa por aí. A gente tem sede de aprender,
né? A gente não tem preguiça. É a famosa preguiça, Pedro. A gente não tem preguiça, né? A gente é interessado, a gente tem interesse, a gente tem sede de aprender. Olha aqui, olha o que nós estamos fazendo, né? Olha eu aqui, né? Nessa noite maravilhosa. Então, são oportunidades que a gente não deixa passar à toa, né? Então, são objetivos na vida. A juventude hoje não tem essa sede. Agora, ó, voltando a falar de profissões, eu gostaria de deixar uma percepção minha, né? Não sei se eu estou correta, é uma percepção particular. Mas, ao mesmo tempo que a gente necessita de profissionais no mercado de IA, ao mesmo tempo, vai ficar em falta daqui muito próximo anos, né? Já tem falta de algumas profissões e vai ficar cada vez mais de profissões operacionais importantes. Vou dar um exemplo, né? Mecânico, por exemplo. Sim. Outra profissão, mestre de obra, né? Sim. Essas profissões caseiras, né, que você precisa. Um pedreiro hoje ganha R$250 por dia. Não, e você não acha. Você não acha. 300, dependendo do que ele for fazer, chega a cobrar 400. Isso, já imaginou? Então, assim, cada vez mais a gente evoluindo, né, para essa tecnologia, né? Você tem emprego aqui. E essas mais tecnológicos, quer dizer, fica uma distância. Esse grupo uma distância com tecnologia e esse grupo com mão de obra. Exatamente. E, infelizmente, quando você precisar de trabalhos operacionais, cada vez mais vai ser difícil de achar esse profissional. E se esse profissional conseguir sobreviver a essa era tecnológica, ele pode ganhar muito dinheiro. Porque ele vai ser um diferenciado no mercado. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos voltar no tempo aqui, ó. Em 1980, por exemplo, ir para os Estados Unidos entregar pizza era um baita negócio. A gente entregava pizza de Honda, cara e tal, e ganhava um monte de caixinha, era top, né? Então você falava, vou para os Estados Unidos, ficar 6 meses lá entregando pizza, vou voltar aqui. Pô, era isso. Aí passou 10 anos, pô, ir para Irlanda, né? Vou para Irlanda, vou trabalhar em supermercado, vou ter um sobrinho que dirigiu bicicleta na saída de boate lá, ficou lá 2, 3 anos. Tem um que foi para Espanha, lavava banheiro à noite, de boate. Sim. Entendeu? Você imagina, aqui a pessoa não faz isso, mas lá na Espanha, arrumar cama em hotel, né? Em motel, em hotel, arrumadeira, né? Então, mas você ganhava uma grana porque é aquilo, você faz, né? Agora, quer dizer que nós vamos ter esse nível de trabalho aqui para quem queira. Em 2009, eu não achava profissional para cuidar do meu filho. Né? Então, com 4 meses, porque na época eu não peguei ainda a lei nova de 6 meses de licença, eu peguei 4. Com 4 meses eu tive que voltar a trabalhar, eu tive que deixar ele numa escola. Não, mesmo hoje você teria o mesmo problema. Então, assim, algumas profissões vão sumir no mercado e são coisas que a gente precisa. Por exemplo, eu não sei trocar um chuveiro. E eu vou te dizer o seguinte, que se eu precisar, se eu pôr a mão, eu acho que eu consigo. É que eu nunca precisei, sempre tive irmãos, né? E meu marido que faz isso pra mim. Trocar um corinho, né? Trocar uma torneira. Mas eu não sei se o meu filho saberá. Né? É até um déficit nosso isso, né? E ele vai pagar 250 conto pro cara chegar lá, trocar o chuveiro em 5 minutos. Ele vai falar, nossa, você cobrou R$250 para trocar isso aqui? Ele falou, Pois é, mas é a era digital, né? A era da transformação digital. Então, é bom, toda essa transformação é bom, mas tem os lados ruins, né? Principalmente os psicológicos, né? Você vê, tem muita gente com burnout, porque tem muito ser humano que não consegue acompanhar toda essa era e toda essa rapidez de informação, né? Sim. Porque a mente não para. Acompanhar, né? E aceitar. Tem um termo, porque assim, às vezes a pessoa está até entendendo que o negócio está andando rápido, só que ela não aceita. E aí ela para e aí é um dos problemas. É um dos problemas. Por isso que eu bebo final de semana para dar aquela relaxada. Toca o violão, bebe, canta um rock, cara, tem que fazer algum movimento. É melhor que tomar remédio. Tomar um vinhozinho, ou cervejinha para quem gosta, alguma coisa, para dar aquela relaxada assim, para não pirar, porque senão você pira. Eu segui essa dica aí. Eu segui essa dica,
Você, principalmente. É isso aí. Então, assim, a gente vai ter muita oportunidade e aí vai ter um monte de dificuldade surgindo aí com o IA. Agora, eu queria conversar com você, porque tem a ver também, e como você falou da Santista lá, né, que a sua voz, que era aquela que ficava no... Nossa, você Era ligou verdade? para... É verdade. Olha, eu nem cobrei, né? Eu devia ter cobrado. Não, hoje poderia, na época Na não. época, não. Era minha voz, quando eu entrei no Disque Santista, era Aquário, chamava de Aquário. Na época, eu tenho amigos até hoje lá, eles vão lembrar. E era minha voz, você ligou para o Disque Santista, você é tanto 20ª pessoa na fila, por favor, aguarde, um dos nossos atendentes irá atender. Ficou você sabe que eu saí da empresa durante anos, ficou ainda a minha voz. Você ligava lá só para ouvir você. É uma sensação diferente, né? Cara. Não, e foi por acaso, porque assim, foi lá o profissional para gravar, e a chefia, na época, falou assim, gente, alguém quer testar, fazer alguma gravação? Eu falei, eu quero. E aí gravou e ficou durante anos percorrendo. Você ligou para o Disque. Então, a gente era multi-coisas, né? De fazer. Eu também, qualquer coisa. Não, daí que eu faço. Precisa fazer daqui, vou ajudar. Agora, semana passada, a gente entrevistou a Antonella, né? E ela veio com o marido dela, que trabalha com robóticas. Bacana. Legal? Bacana. Então, vamos lá. Aí ele contando pra gente aqui no final da entrevista, depois que termina, né? A gente toma uma cerveja escondido. Uma, não, várias, né? E aí, batendo papo ali, ele explicando como é feita as ligações, né? Então, hoje você recebe, por exemplo, 10 ligações seguidas, né? Ou te oferecendo um produto ou fazendo uma cobrança, não importa se é indevido ou não, né? Sim. E isso tudo feito por robô. Legal? Então, eles vão lá, busca, né? Busca os telefones, joga e você recebe uma a cada 5 minutos. Ponto. E muita empresa contratando esse serviço de robô. Sim. Legal? E era Bacana. feito por meninos. Era feito por meninas e meninos. Estou errado? Então, era um call center com 200 pessoas fazendo essas chamadas. Isso... Já agora, ele falou o nome das empresas que ele atende, me surpreendi. Sim. Tudo substituído por robô. Sim. Entendeu? Então, não tem nada a ver com inteligência artificial, porque é uma função de robô e entra dentro do que a gente está falando. E esse grupo aqui vai fazer o que agora? Porque você vê que ele foi substituído por um hardware, né? Uma aplicação. Esse grupo tem que se reinventar, né, Pedro? Tem que se reinventar cada vez mais. Não tem jeito, né? E tem que ter o equilíbrio das coisas, porque senão, como eu te falei, você entra em burnout, né? Então, você tem que se reinventar, você tem que ser ágil, você tem que ser ligado no 220, não dá mais para ficar no 110, mas você tem que saber a hora de desligar a chavinha, pelo menos à noite, para você dormir no mínimo 6, 8 horas, né? Para você descansar. Eu faço isso. Eu ainda consigo fazer isso, claro. Todo mundo tem ansiedade. Às tem vezes... dia que é mais difícil. A gente acorda 3 vezes, 4 vezes. Não, eu não. Mas você trabalha para uma multinacional. Agora, eu, por exemplo, amanhã tem que fazer folha de pagamento. Aí já mostraram a folha para mim hoje, 13º. Você sabe que eu fiquei ansiosa ontem à noite, porque eu sabia que ia vir para cá hoje. E eu fui dormir ansiosa. Você vê? Não dormi 100% como deveria, não. Você vê, um negócio simples. Vim aqui bater um papo com o Pedro. Mas porque é emocionante para mim, né? Porque eu fiquei pensando, o que eu vou falar de carreira, né? Quem sou eu para falar de carreira? Nossa, comecei ontem, sou novinha. Estou aprendendo ainda. Muita coisa. Mas estou aprendendo. A gente sempre aprende, Pedro. Eu queria fazer mais uma pergunta. Bem assim, por exemplo, você trabalhando numa HP, né, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, como é que você vê essa relação dos humanoides? Por exemplo, você está lendo aí que empresa tal, em mais 5 anos vai estar com 15 mil, 10 mil funcionários, né? Como é que, dentro de uma HP, já existe esse projeto? Você já viu isso? Vai cortar metade dos funcionários e vai ter lá um robozão lá, com IA e fazendo as funções? Porque é uma realidade que, você vê, nós estamos acompanhando eles dando prazo, né? O prazo está chegando, entendeu? E você vê aí a Tesla testando, já tem a venda. Sim. Não, assim, isso é fato, mas eu acho que hoje está mais na área fabril, né? Vamos falar assim, né? Porque isso já vem acontecendo já há alguns anos, né? A própria indústria automobilística, como eu te falei. Sim, nossa, evoluiu muito nisso.
Mas, assim, sempre vai precisar de pessoas. E você tem que estar lá preparado para isso, Pedro. Porque, por mais que você vá, na minha opinião, tá? Por mais que você vá, talvez, dividir um espaço com um robô, vai ter um espaço para você também, porque alguém precisa operar esse robô. Nós somos diferentes, né? Então a gente pensa, tal, mas o robô é aquilo ali, então ele assim, vai entregar mais rápido. Sim, ele vai entregar mais rápido, mas assim, assim, as empresas ainda vão precisar de nós, humanos, né? Porque a gente tem essa facilidade de pensar em várias coisas ao mesmo tempo e não só numa programação. Agora, como eu te falei, você tem que estar preparado para esse universo, né? Cada vez mais. E estar sadio, né? Psicologicamente. Porque senão, cara... Você pira. Você não vai. Eu não sei o que espera para o meu filho, né? E eu só sei de uma coisa. Cada vez mais os mais inteligentes ou quem tem mais acesso estão se preparando mais, cada vez mais, né? E às vezes não dá para você acompanhar porque também não é barato, né? Acompanhar. Então hoje você vê muito mais jovens indo para fora do país, por exemplo, para pegar as oportunidades, para estudar. Coisa que para mim isso foi impossível porque não tinha condições, né? Então, a competitividade ela é cada vez maior, né? Cada vez mais acirrada. E aí você tem que ter os seus diferenciais, seja em valores ou em postura, e fazer o bem que Deus vai abrindo portas. Vai abrindo portas, como aconteceu comigo, e as coisas vão acontecendo. E eu acredito nisso, sabe? Então, deixa eles virem. Deixa eles virem. Eu vou entrevistar um daqui a pouco aqui. Deixa eles virem. Daqui a um tempo nós vamos estar entrevistando o humanoide. Pois Pensou? Né? E cada vez mais próximos, né? Muito real, mais Não, próximos eu acompanho muito isso, né? E eu fico vendo as coisas assim, eu falo, nossa, eu mando para os meninos, você tá louco, chefe. Então, mas aí você tem que pensar o seguinte, se cada vez mais nós estamos nessa transformação digital, de robôs, talvez você voltar lá atrás com esses seus valores e fazer algo humanizado seja um diferencial. Sim. Né? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, no Instagram, com profissionais de outras áreas, né? A tal da venda humanizada. Sim. Né? Que é o dono colocar lá a cara dele. Eu tenho conhecidos, né? Amigos que fazem isso hoje. Sim, ele colocar a cara dele e falar, estou aqui. Isso aí, fazem a própria propaganda. A gente tem um monte de retail, né? No retail, um monte de gente fazendo isso. Veio vários agora aqui na minha lembrança. Não vou falar nome para ficar dando propaganda à toa, né? Spoiler. Mas é isso, né? Ele voltar no tempo, por quê? Porque vai pegar pessoas que têm o perfil dele e vai vender mais. Sim, claro. Vamos terminar falando de... Você tocava em barzinho, cara? Você pediu para mim não falar isso. Ela falou assim, não, vamos tocar isso não. Mas você, sério, teve uma época que você arrebentou a Lapa no meio? Como é que foi isso? Conta pra gente aqui. Assim, eu nunca fui profissional. Lapa, né, aqui em São Paulo, né? Não. Eu venho... então já que vai falar de passado, eu tenho que voltar lá no interior da minha cidade querida, Salto Grande. Um beijo. Salto Grande do Paranapanema. Eu nasci em São Paulo, mas eu fui com 6 meses para Salto Grande. Salto Grande é uma cidadezinha que fica quase 400 quilômetros de São Paulo. Aliás, quase 500, acho que é 470, não me lembro agora. Divisa do Paraná, depois de Ourinhos, né? Sim. É uma cidade bem humilde, bem simples, então eu vivi lá. E quando eu era jovem, eu cantava na igreja católica, eu tocava violão na igreja católica. Em 95, quando eu vim para São Paulo, na faculdade, dentro da faculdade, a gente montou um trio, né, que era eu, o Eduardo Nunes e o Cotrim. Eu perdi o contato com o Cotrim, nem sei onde ele está, mas o Eduardo Nunes é meu amigo até hoje, ele é de Franco da Rocha. Beijo, Edu. E a gente fez alguns barzinhos, sim, era um trio, a gente cantava MPB e eu me aventurei, assim, mas não sou profissional, não, tocava violão, cantava, era gostoso, tal. E depois eu tive que parar, porque no último ano de faculdade eu estava bombando, porque era quinta e sexta nos bares, né? Quarta, quinta e sexta nos bares.
E aí foram escolhas. Então, como eu tinha que estudar, né, eu almejava, né, estar onde eu estou hoje, ter uma profissão do que eu amasse, né, que eu gostasse de fazer. Então, eu deixei esse lado artístico, vamos por assim, Pulou. de lado. Pulei, Mas foi muito bom, é muito gostoso isso. Você se sente vivo, eu fui muito feliz. Claro, hoje eu brinco, às vezes pego o violão, né, com amigos, tal, mas raramente. Agora eu deixo essa função para o meu filho, de que toca 15 anos, contrabaixo. que toca contrabaixo, toca violão. Manda bem. Ele Você me assustou a gente, esse que toca num monte de banda aí, tá mandando tudo. Ele faz aula numa escola de rock que chama Casa de la Musique, é muito legal. E aí eles fazem um evento anual ali em Franco da Rocha, Caieiras, e ele está, acho que em 8, 10 bandas, são alunos da própria escola, sabe? Legal, né? E eles se apresentam meio que profissionalmente, assim. Então, ele está com 15 anos, ele ama fazer isso, é um hobby, né, por enquanto. E vamos lá, mas tem que estudar, não é só... Não é só tocar, não. Estamos terminando o nosso bate-papo. Quer deixar mais algum recado para a turma? Que foi muito bom. Foi muito bom, Pedro. Passa rápido. Eu que agradeço. Não, o que eu quero falar é assim, tudo que você faz com amor, tudo que você faz com dignidade, eu acho que a palavra, Pedro, para mim é digna, né? Você é digno daquilo, é dignidade. Então, assim, sabe aqueles princípios, valores, os princípios, porque na minha época, por exemplo, quem passou esses princípios para mim foi a minha avó, né? Sim. De ser honesto, de nunca pisar no próximo, né? De ajudar o próximo, né? Ajudar sem ver a quem, não é isso? Então, eu acho que quando você tem princípios, quando você tem caráter, Deus, eu que sou muito religiosa, né? Deus, ele faz esse universo aí, ele te coloca pessoas do bem na sua vida e as coisas vão acontecendo, né? Conspira então, a seu eu favor. só tenho a agradecer, porque em todos os lugares que eu vou, eu só conheço gente do bem. Sim. Olha aqui. Olha, estou aqui, do bem, obrigado. Hein? Não, isso é verdade. Agora me fala, foi eu que procurei? Não. Não, isso é o universo, é Deus que nos proporciona. E é porque você merece. Então, eu acho que aliás, eu sou grata a isso porque eu sou merecedora dessas pessoas. Ele só me coloca em contato com essas pessoas. Claro, às vezes tem umas escorregadas de uma pessoa não ser tão boa assim, mas é raríssimo, cara, dá para contar no dedo. Você entendeu? Que coisa, não? E é passageiro. Geralmente essas pessoas que não são boas, elas não ficam. Ela passa e vai embora rápido e nem te contamina. Porque você esteve aqui para a gente gravar a série da Aruba Stanton. Profissionalmente, para falar de produto, né? Aí a gente gravou uma série que vai entrar no ar daqui uns dias. Sim. Já está lá provando. E aí nós começamos a conversar, eu falei, não, você precisa voltar aqui. Voltava a falar de carreira, olha que beleza, né? Ela ficou assustada, né? Está aqui hoje, né? História da minha carreira, eu só tenho a agradecer, a minha família, né? Porque a família também é a base de tudo. E uma coisa importante, eu não tive pai, né? Eu não conheci meu pai. A minha mãe é mãe solteira, né? Minha mãe não teve estudo, né? E tudo mais. Mas eu tive, né? Tenho 7 tios e 3 tias maravilhosos e fora os agregados, né? Então, o que acontece? A minha mãe, eles são em 11, né? Então, minha mãe tem 10 irmãos. O que eles foram para mim, eu nunca senti falta de um pai. Então, assim, o respeito, a criação. Fui criada no meio dele, dormia no meio dos meus tios, né? Então, esse respeito, essas coisas, essas atrocidades que eu vejo hoje, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Então, essa base é tudo na vida do ser humano, né? Então, eu só tenho a agradecer aos meus tios e tias, aos meus irmãos e principalmente aos agregados principalmente as tias, que são as esposas dos tios, os esposos, que se não fosse uma delas, que é minha tia Alzíria, por exemplo, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, porque ela que me trouxe do interior, morei na casa dela, dormi na cama do filho, ela tirou o filho dela, que é o Tiago, meu primo, para dormir na cama dela, dividiu o quarto com a minha prima. Então, eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu tenho hoje, se não fosse essas pessoas... Não tinha vivido. Não seria possível, né? Essa oportunidade eu não teria de crescer e estar onde eu estou hoje. Então,
família. Muito obrigada, tia Alzira. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Mais uma entrevista acabando. Codificado Podcast. Se inscreve no canal, deixa o likezinho. E eu não tenho nem o que falar, né? Foi top. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço, viu? Beijo para vocês. Obrigado.